Então, Arthur, sobre grandezas diretamente proporcionais, o primeiro erro que eu percebo, tá, dos alunos é que eles acham que sempre que duas grandezas crescem ao mesmo tempo, eles já pensam que é o suficiente para serem grandezas diretamente proporcionais. É o primeiro erro que a gente percebe nos alunos, entendeu? O que está acontecendo? Quando duas grandezas, quando eu penso em proporcionalidade, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, primeiro tem que existir proporcionalidade. E para existir proporcionalidade, elas têm que estar variando na mesma proporção. E isso está associado a uma função. Está associado a uma função do primeiro grau. Se forem grandezas diretamente proporcionais, é o caso de função do primeiro grau. Mas nem sempre vai ser grandezas diretamente proporcionais. Talvez essas grandezas estejam se relacionando sem proporcionalidade, que foi o caso de uma questão do Enem em 2009, que ele colocava uma relação entre o número de casos de fumantes com o número de casos de câncer de pulmão. E o gráfico mostrava que as duas grandezas estavam crescendo. E a letra A dizia logo que as grandezas eram diretamente proporcionais. Claro, o aluno que não tem esse conceito, né, não tem o conceito da forma adequada, ele vai pensar, as duas grandezas estão crescendo, então são diretamente proporcionais, sendo que era uma pegadinha. A letra A falava de proporcionalidade direta, só que a resposta correta estava lá embaixo, que as grandezas se relacionam sem proporcionalidade. Então, na cabeça do aluno, o vestibular tem que pensar o quê? Existem três casos. Ou são diretamente proporcionais, ou são inversamente proporcionais, ou talvez elas se relacionam sem proporcionalidade. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Teve uma questão, tá? Apesar de ter sido de física, mas quem respondeu essa questão tem uma boa visão de matemática básica, certo? Que era a relação entre espaço e tempo, velocidade, aceleração. Em cada alternativa ele perguntava: a altura é diretamente proporcional ao tempo? A velocidade é diretamente proporcional ao tempo? Ou seja, uma das alternativas estava correta, mas quando o aluno vai analisar com o conceito errado de proporcionalidade, ele pensa que ali tem três alternativas corretas. Mas tem que tomar cuidado, não basta crescerem ao mesmo tempo. Tem que crescer ao mesmo tempo, só que na mesma proporção. Vou dar um exemplo em que as mesmas grandezas, num exemplo, são diretamente proporcionais e no outro exemplo elas se relacionam sem proporcionalidade. Vou dar um exemplo dentro da física, por exemplo, de um movimento bem simples, né, para não atrapalhar o entendimento de vocês, que é no caso de movimento uniforme. É o mais simples que eu posso aplicar aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, vou botar meu referencial, tá aqui o espaço, no sistema internacional. Me diz aí se apareceu, Arthur, ali? Apareceu, tá tudo certo. Tudo certo. Tá bem bacana a margem. Vou colocar aqui, ó, a nossa origem, tá? Um eixo orientado. E vou dizer que uma partícula está na posição de 5 metros. Pronto. Ele está em movimento. Esse movimento da partícula eu vou considerar com velocidade constante. Claro, nós estamos considerando um movimento uniforme, né? Sim. Professor, vamos pegar aqui uma velocidade de 3 metros por segundo. Pronto. O que eu quero relacionar? Eu quero relacionar o espaço e o tempo. Como eu sei que o tempo é domínio, eu vou respeitar essa ordem, né? Vamos respeitar o par ordenado. Então, eu vou botar tempo e posição. E a pergunta é, no instante, 1 segundo, se a velocidade está me dizendo que a cada segundo o carro, né, no caso aqui uma partícula, estou desconsiderando as dimensões, né? Percorre 3 metros, quer dizer que em 1 segundo ele vai estar em que posição? Em 1 segundo, se cada segundo ele percorre 3 metros, ele estava na posição 5, ele com certeza vai para a posição 8. Sim. Olha a nova posição dele, 8 metros. Professor, isso em 1 segundo. Então vai para a posição 8 metros. Mas se fossem, por exemplo, 3 segundos, opa, se a cada segundo ele percorre 3 metros, quer dizer que em 3 segundos ele vai percorrer o triplo disso. Então, em 1 segundo, percorreu 3. Só que, professor, se ele percorreu 3 e ele saiu de uma posição 5, ele vai para a posição o quê? 8. Perfeito? Perfeito.
Em 3 segundos, ele vai para que posição? Se em 1 segundo ele percorre 3 metros, quer dizer que 3 segundos ele vai percorrer 9, só que ele saiu da posição 5. 5 com mais 9, 14. ele vai para a posição 14 metros. Olha só, 14 metros. Aí eu tenho duas grandezas. O tempo está aumentando. Está. O espaço está aumentando. O espaço está. Então, a culpa não é do aluno. Ele vem de um tipo de ensino em que o professor bota duas setinhas no mesmo sentido e diz que as grandezas são diretamente proporcionais. Só que você estava lá numa aula de grandezas proporcionais. Então, lá, ou as grandezas eram diretas, ou as grandezas eram inversas. Aqui não. Aqui nós temos 3 casos. Ou são diretamente proporcionais, ou são inversamente proporcionais, ou estão se relacionando sem proporcionalidade. Professor, estão crescendo ao mesmo tempo. São diretamente proporcionais? Não. Por quê? Porque o tempo aqui triplicou, ó. Cresceu numa proporção 3. Professor, será que o espaço também cresceu numa proporção 3? Não. Porque se o espaço também triplicasse, ia para uma posição não igual a 14. Ia para uma posição igual a quanto? 24. 24. Ou seja, se eles não estão crescendo na mesma proporção, ou seja, se 8 está crescendo numa proporção diferente de 3, nem proporcionalidade não tem, cara. Eu não posso dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Elas são o que, professor? São grandezas No final dessa palavra é quase que o limite aí, tá bom. Pode passar um pouquinho que tem. Tem espaço. Pronto. Se relacionam sem proporcionalidade. Tá? Sem proporcionalidade. Então, existe essa terceira possibilidade. Aí o aluno pensa assim, então quer dizer, professor, que toda vez que tiver espaço e tempo, eu não posso dizer que são diretamente proporcionais? Não é isso. É relativo. Nesse exemplo, é que o espaço e o tempo não são diretamente proporcionais. Mas olha só esse outro exemplo. Só mudei a minha origem. Agora vamos lá. Tempo e posição. No instante, 1 segundo, qual vai ser a nova posição desse corpo? Professor, se a cada segundo ele percorre 3 metros, em 1 segundo ele vai parar na posição 3 metros. Professor, em 3 segundos, vamos ver? Ó, mesma situação, o mesmo movimento lá, só que agora eu botei na posição inicial como sendo a origem. Olha o que vai acontecer? Em 3 segundos vai triplicar o espaço, ele vai para a posição o quê? 9. Olha só. Tempo está crescendo, espaço está crescendo, só que além de eles estarem crescendo ao mesmo tempo, estão crescendo na mesma proporção. Agora sim, o tempo e o espaço, nessa questãozinha do Enem, são grandezas diretamente proporcionais. Aí o aluno vai sacar a parada. De que, professor? Professor, é porque aqui a posição inicial é 0. Aí que você vai entrar com o conceito. De quê? Da função do primeiro grau. Mostrando para ele que o coeficiente linear é a posição inicial. Ou seja, se eu tiver uma função do primeiro grau do tipo y igual a de x mais b, x e y só são diretamente proporcionais se esse b foi igual a 0. Show. E Jorge, deixa eu te fazer 2 perguntas aqui. 2 perguntas. Em relação, eu vejo muito que o pessoal se confunde sobre o que é uma razão de uma PA. Onde que a razão se encaixa nessa função aí que está mostrando? Pronto. Sensacional. Vamos lá. Ó. O melhor conceito de progressão aritmética
é que é toda a sequência dada por uma função do primeiro grau. Esse é o melhor conceito. Dada por uma função do primeiro grau, onde a imagem será o elemento e o domínio vai ser a posição desse elemento. Então, observa o que nós acabamos de fazer. Nós pegamos posição final é igual a velocidade vezes tempo mais posição inicial. Isso aqui seria y igual a A vezes x mais b. Ok? O que esse A representa? A taxa de variação, que vocês chamam de coeficiente angular. De quanto em quanto está variando? Está variando de A em A. Nesse caso, nossa questão estava variando de 3 em 3. Ó. Então a velocidade é o quê? É nossa inclinação. Ela é a taxa de variação. Tanto é que o conceito de velocidade é esse. Velocidade é a taxa de variação temporal do espaço. Então, é só... Oi? Não, tô sacando. Tô repetindo, tá falando. Sacando, né? Pronto. Então, observa a ideia. Se a posição inicial for zero, lembra? Tempo e espaço são diretamente o quê? Proporcionais. Ou seja, significa que o coeficiente linear tem que ser zero. O coeficiente linear tem que ser nulo, perfeito? Show de bola. Continuando. Se eu pegar, então, y é igual, quem é a velocidade? 3. Mais quem é b? É a posição inicial? 0. Como eu sei que y é f de x, eu vou criar uma sequência em que o primeiro termo eu não vou chamar de a índice 1, eu vou chamar de f1. O segundo termo eu não vou chamar de a índice 2, eu vou chamar de quê? f2. Depois, f3. E assim por diante. Pronto. Vou criar uma sequência onde o domínio vale a posição do elemento. Sim. Professor, ficaria como a sequência? Quando x for 1, a imagem 3. Quando x for 2, 2 vezes 3, 6. Quando x for 3, 9. E assim por diante. Criei um padrão. Sim. E esse padrão tem um incremento, tem uma taxa de variação. E está variando de 3 em 3. Ou seja, essa razão é, na realidade, o nosso coeficiente angular da nossa função do primeiro grau. Então, vai variar de quê? De 3 em 3. O legal é se o aluno enxergar o seguinte, ó. X é a posição. Oi? Eu ia te pedir exatamente para tu me dar um exemplo do como que se comportaria no gráfico. Beleza. Então, se o x for 1, quer dizer que nós estamos atrás do elemento de posição 1. Sim. Se o x for 2, estou atrás do elemento a índice 2. A índice 3. A índice 4. Beleza. O x igual a 1, nós temos um elemento que nós chamamos de a índice 1. O x igual a 2, nós temos um elemento que é o a índice 2. Ou seja, já percebe que a imagem é o elemento. Então, ó, x igual a 3, nós vamos ter um elemento a índice 3. Só que tem um camarada muito importante para a nossa função, que é quem? É que é aquele elemento de posição 0. Se o elemento de posição 0, observa, é o a índice 0. O problema é que na nossa PA não começa do a índice 0. Começa do a índice 1. Perfeito? Começa do a índice 1. Professor, faz uma aplicação disso. Muito simples. Olha só. Vamos pensar na seguinte sequência. PA 5, 8, 11, 14, quero a índice 50. Tá bom? Show. Quero a índice 50. Tudo bem, professor. Continua. Observe. Eu sei que isso aqui é o a índice 1.
Esse é o A índice 2. Só que minha função do primeiro grau, ele é do tipo f de x. Vamos lá? O A, não vou chamar mais de A. Eu vou chamar de quem? De razão da PA. Uhum. E o B, eu não vou mais chamar de B. Porque B é o elemento de posição o quê? Zero. Pronto. Então ele é o A índice 0. Professor, mas fica estranho, porque não começa do A índice 0, começa do A índice 1. Mas é muito simples. Se para frente você soma, para trás eu faço o quê? Subtrai. Então, olha só o poder disso. Ó. Se eu voltar, eu sei que para frente, nossa taxa de variação é 3. Está variando de 3 em 3. Uhum. Tá dando para enxergar o 3 aqui? Tá dando. Tá. Então, para voltar, se para frente é somar, atrás diminui. Então, quer dizer que nosso A índice 0 seria quanto? 2. Então, nosso A índice 0 é 2. Nossa razão é quanto? É 3. Então, se ele quer o A índice 50, eu vou ter 3 vezes 50 com mais 2. 3 vezes 50, 150. Com mais 2, 152. Qual o poder disso? Que possibilita o aluno fazer isso de cabeça. Como? Vamos botar aqui uma luta, né? Entre quem? O professor do ensino médio, o tio, e o professor do cursinho, o cara. Tá bom? Vamos botar uma disputa, né, professor? Então, lá vai. Vou botar uma sequência. Aqui tá aparecendo? Tá folgado Vou aí. botar a sequência. 7, 11, 15. Eu quero A índice 60. Pronto. Isso é uma progressão aritmética. É por quê? Porque o aluno, o conceito ele sabe. Ele não sabe no pé da letra, do que está no livro. Uhum. Mas se tu perguntar qual é a lógica dessa sequência, o aluno sabe. Toda sequência que você dá para o aluno, ele procura a lógica. E a lógica é o próprio conceito. Como assim, professor? Se eu perguntasse para alguém, depois do 7 vem o 11. Do 11 vem o 15. Depois do 15, pergunta para alguém. A pessoa vai procurar a lógica e vai dizer qual é o próximo elemento. A partir do momento que ela encontrou a lógica, ela encontrou o conceito. Por quê? Porque ela vai pensar, está sendo uma soma de 4 em 4. Então, ela já percebe que essa lógica que ela encontrou vai ser o conceito de PA, que é toda sequência que tem uma variação constante. Perfeito? Então, ó, o que ela vai fazer? Ele decorou que A índice N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, ele vai atrás do A índice 60. Então, vai ser A1, que é 7. Número de termos, 60. Menos 1 vezes a razão, que é de 4 em 4. Beleza, 4. Então, A índice 60 é 7 mais 59 vezes 4. 59 vezes 4. 60, o A índice 60 vai ser 7 mais 4 vezes 9 dá 36, vão 3. 4 vezes 5, 20, com 3, 23. Então, deu 236. O A índice 60 vai ser 236. Somado com 7, vai dar 243. Perfeito? Pronto. O que o aluno acabou de provar é que ele é bom de matemática, mas ele não é bom de Enem. Isso aqui é perda de tempo, cara. Não posso mais separar o assunto de função do primeiro grau da PA. Não posso fazer isso. Eu tenho que pensar o quê? É uma sequência. 7, 11, 15. Eu quero o A índice 60. E aí, professor? Eu sei que se eu utilizo uma função, o nosso B não está aparecendo, porque começa do A índice 1. E o nosso B está fora dessa sequência. O nosso B é o A índice o quê? 0. Só que para frente você está somando. Então, para trás eu faço o quê? Subtrai. Enquanto é 7 menos 4? 3. Então, eu digo assim para o aluno, você quer encontrar o 60º termo? Quero. Pega a razão. Vezes a última posição. Quanto é 4 vezes 6?
24. Ou seja, 4 vezes 60 dá quanto, Arthur? 240. 240. Você percebe que o que você acabou de fazer foi pegar A vezes X? Uhum. Está faltando só somar com quem? O termo inicial. Com B. O zero. O B. Que é quanto? A índice zero, que vale quanto? 3. Olha só. Agora tu provou que é bom de matemática, porque você sabe o conceito, ainda provou que é bom de Enem. Você encontrou o mesmo 43. 243. E, E Jorge, dá para fazer isso de cabeça ou não? com certeza. Razão vezes a última posição somada com o que está antes do primeiro. Do primeiro. Só que, claro, você vai explicar para o aluno o que é ser antes do primeiro. Antes do primeiro é o que o tio chamava de coeficiente linear. Tá bom? Coeficiente linear. Então, olha a relação entre função do primeiro grau e progressão aritmética. Eu poderia passar o dia todinho aqui te falando sobre essas relações entre dois assuntos, juntar conceitos. Quer ver fazer uma relação com o binômio de Newton para você entender rapidinho? Manda bala. Percebeu a diferença de tempo? Só quem vai tentar resolver 45 questões de matemática sabe que esse tempinho aqui é importante. Tá bom? Isso se aplica a juros simples, né? Se aplica a muita coisa. Com certeza, juros simples é uma função do primeiro grau. Juros simples é uma função do primeiro grau. Certo? Olha só. Eu vou ligar o ar-condicionado e tu vê se o barulho atrapalha muito. Vai. Liguei Atrapalhando. aqui. Espera aí. Começou. Mudou E nada. aí? Mudou nada. Não? Vamos lá. Melhor para mim. Ai. Arthur, pensa assim. O aluno, ele tem que lembrar de permutação com repetição. Que é uma realidade no Enem. Permutação é uma realidade no Enem. Tá bom? Tudo bem. Quantos anagramas existem para essa sequência bem aqui? Quantos anagramas? Vamos pensar? Vai lá. Pode ser x, y, y. Pode ser y, x. Ou y, x, y. Pode ser y, o quê? X. Existe outra possibilidade? Não. Não. Tudo bem. Beleza. Arthur, o que significa pegar x mais y ao quadrado? Tá? Observa que esse conectivo é o. Quer dizer o quê? Que em cada parcela desse binômio, ou eu vou pegar x, ou vou pegar quem? Y. Beleza. Só que cada parcela eu vou pegar quantos símbolos? 2. Tá bom? Uhum. Pode ser que esses dois símbolos que eu peguei são iguais? Pode. Por quê? Porque aqui são dois binômios, está elevado ao quadrado. Ó. Se está elevado ao quadrado, deixa quadrado mesmo. Ó, se está elevado ao quadrado, significa que esse x mais y ele aparece quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Pode ser, então, o seguinte. Cada parcela aqui que eu vou pegar, eu vou escolher uma letra desse. Posso pegar esse e esse? Não. Pegar esse ou mais. Ou o outro. Então, aqui eu pego x ou y. Aqui eu pego x ou y. Pode ser que daqui eu peguei o x? Pode. Pode ser que daqui eu peguei o x? Pode. Aí ficou x. Uhum. Perfeito. Qual é a outra possibilidade? Pode ser que de um eu peguei o x e do outro eu peguei quem? O Y. O y. Pode ser que de um eu peguei o y e do outro eu fiz o quê? Peguei o y também. Uhum. Agora vamos trabalhar com a ideia de códigos. Quantos anagramas existem de x e x? Aí, só um. Só um. Então, a x vezes x ao quadrado. Só que o coeficiente dele representa o número de anagramas que eu tenho dessa sequência. Olha só. XY. Quantos anagramas existem de x e y? 2. Então, por isso que a tia
fala 2 vezes XY. Sacou? Ok. Y vezes Y. Y ao quadrado. Por que o coeficiente é 1? Porque só existe uma sequência com Y e Y. Olha só como isso é poderoso. Arthur, X mais Y na terceira. São 3 binômios. Pode ser que todos os 3 sejam X? Pode. Pode ser que 2 sejam X e o outro seja Y? Uhum. Sempre 3, ó. Pode ser que um seja X e os outros 2 Y? Com certeza. Pode. Pode ser que os 3 sejam o quê? O Y. Perfeito. Arthur, vamos atrás do coeficiente. Lembra que aqui é X, X, X. Quantos anagramas existem com essa sequência, Arthur? Somente um. Aqui, lembra, tem um X, X, Y. Quantas sequências existem com X, X, Y? 3. 3, olha só. X, Y, Y. Concorda comigo que esses casos aqui são idênticos? Sim. Então, esse cara vai ser quanto? 3 também. E aqui, Arthur? Só, porque as letras são repetidas. Olha só. Ou seja, você acaba fazendo uma distribuição binomial de qualquer expoente aqui do binômio sem precisar se preocupar com o termo geral, né? Aquele termozinho do Sim. binômio de Newton, tá? O termo geral do binômio de Newton. Assim, quando o Enem falou assim, ó, que o camarada foi a uma loja comprar 4 celulares. 4. E ele dizia a probabilidade de um ter defeito na fábrica. E se a pessoa foi pegar 4 celulares e comprar na loja, qual a probabilidade de 2 celulares estarem com defeito? Olha a pergunta, não é, Enem? Uma pergunta maldosa. Por quê? Porque é uma pergunta de binômio de Newton. Porque, ó, você foi comprar 4 celulares e você quer saber a probabilidade de 2 terem sem defeito, né, não terem defeito, e 2 terem o quê? Defeito. Pronto. Arthur, isso é um anagrama. Quantas possibilidades existem para esse anagrama? Você pode pensar passo a passo, ou você pode pensar assim, Arthur. Uma permutação de 4. Com repetição de quem? 2 em 2. 2, 2. Acabou. Por quê? Porque só tinha uma alternativa com essa configuração. Aqui dá 4 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Corta. N vezes N. N ao quadrado. D vezes D. D ao quadrado. 6. N ao quadrado. D ao quadrado. Essa era a resposta da questão do Enem. Tá bom? Sim. Como é que estava lá na letra? Olha como é que estava na letra A. Eu preciso chegar nisso para saber qual a alternativa correta? Não. Só tinha uma alternativa que tinha 6. Ó. Então é um anagrama, cara. Entendeu? É uma distribuição binomial. Você vai encontrar no livro uma parte dizendo probabilidade com distribuição binomial. Então o binômio de Newton está caindo sim no Enem, em forma de probabilidade. Certo? Está caindo no Enem em forma de probabilidade. E outra, binômio de Newton significa 2. Bi, sempre 2 possibilidades. Ó. E quais são as possibilidades aqui? Não ter defeito e ter defeito. Sempre que tiver 2 possibilidades, sempre é binômio de Newton. Certo? Sempre aplicação de binômio de Newton. E Jorge, Tá vendo? para finalizar, eu queria que tu colocasse para mim uma comparação direta de um gráfico que representa grandezas diretamente proporcionais e grandezas que não se relacionam com proporcionalidade direta. Tu pode colocar para mim um exemplo dos dois? Vamos lá. Como que é um gráfico que está se comportando diretamente proporcional? É melhor o seguinte, Arthur. Eu te mostrar o gráfico de direto e o gráfico de inverso. Porque qualquer outro gráfico que não for igual a esses dois são grandezas que se relacionam sem proporcionalidade. Sem proporcionalidade. Manda, bala. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, vou te mostrar os dois e depois vou te mostrar a do Enem, de 2009. Tá bom? Bota.
Isso não é uma aula não, meu amigo, isso é um show. Tô matando saudade aqui, viu, Jorge? Rapaz. É mesmo? Vamos lá, observe. Olha só, Arthur. Lembra que eu falei que uma grandeza, as grandezas são diretamente proporcionais, é quando a função ela é do primeiro grau? Sim. Então, se ela é do primeiro grau, o gráfico tem que ser uma reta inclinada. Perfeito? Só que se essa reta inclinada não tiver saindo da origem, significa que o B é diferente de zero. E nós já vimos que quando o B é diferente de zero, as grandezas se relacionam. Sim. Sem proporcionalidade. Tranquilo? E aqui são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Então, sempre que eu tiver uma reta inclinada saindo da origem, as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos ver um exemplo? Se eu pegar um gás monoatômico, né? Monoatômico, no recipiente hermeticamente fechado, eu não permito a entrada de nenhuma molécula nem saída, e eu pego uma fonte de energia. Calor. Pronto. Vai aumentar a energia cinética de vibração? Vai. Vai aumentar quem? A temperatura. Olha só. A temperatura. Eu vou considerar que não há dilatação desse recipiente. Ou seja, não há alteração do seu volume. Sim. Perfeito? O volume é constante. Então, eu vou fazer uma comparação somente ao estado de agitação térmica, que está associado à temperatura. Beleza. E se aumenta a vibração, aumenta o número de colisões entre as moléculas e o recipiente e entre as moléculas entre si. Sim. Tá bom? Então, há colisão entre as moléculas? Sim. Há colisão entre a molécula e o recipiente? Sim. Então, se está aumentando a vibração, o estado de agitação térmica, está aumentando também quem? A pressão. E se você manter o volume constante, eles vão crescer na mesma proporção. Se eles vão crescer na mesma proporção, temperatura e pressão são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Qual é a única relação matemática possível? Se essa aqui é y igual a vezes x, porque b é zero, então, se aqui são grandezas diretamente proporcionais, aqui também são grandezas diretamente proporcionais. Então, a única relação matemática possível para cá também é essa. Ou seja, a relação é que pressão é A vezes T. Professor, joga esse T para o primeiro membro. Fica P sobre T igual a A. Lembra que A é uma taxa de variação constante? Constante. Então, esse A é uma constante. Show. É daí que ele tira a parada da razão, né, Jorge? Exatamente. Duas grandezas só são diretamente proporcionais quando a razão for constante. Show de bola. Y sobre x é igual a A. A é constante. Em outras palavras, duas grandezas só são diretamente proporcionais, tá? Se uma situação anterior de divisão, de quociente, ou seja, se y1 sobre x1 foi igual a y2 sobre quem? X. Da mesma forma, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Olha só o que está acontecendo. Tranquilo? Tranquilo. Prontinho. Pronto. Grandezas que são diretamente proporcionais tem que ser uma reta inclinada saindo de onde? Da origem. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fechar aqui agora com grandezas que são inversamente proporcionais. Ó, primeiro passo. Grandezas que são diretamente proporcionais, a função ela não é polinomial. Pronto. Y é igual a A sobre X. Agora complicou. Se esse A for uma constante, e se eu jogar esse X para cima, olha só, o menor grau de uma função polinomial é quando o expoente é zero, é o menor.
Então, não existe função polinomial de expoente negativa, não existe. Quer dizer o que, professor? Que esse caso não é de função polinomial. Mas, se eu fizer meio pelos extremos, eu vou perceber que o produto é o quê? Constante. Ok? E esse produto igual para constante é um caso particular de uma hipérbole. Como assim, professor? Vamos lá? Olha só. Caiu no Enem, viu? Na hipérbole caiu no Enem. A resposta é hipérbole. Foi mesmo, cara, no Enem. Caiu. Tudo que eu ensino, pai, cai no Enem. Entendeu? Olha só. Pronto. Produto é constante. Eu vou dizer que essa constante é 60. Ok, professor. Prontinho. Aí. Bom, dá para ver o X ali? Tá bem na margenzinha legal. Deixa eu só pegar aqui uma água. Aqui do lado. Não é uma aula não, meu amigo. Oi? Eu tô lembrando aqui da época, era no Barreto. Eu, Jodilson, Thalita, Thalitinha e Brendon. Rapaz, é uma galera, né? Rapaz, mas ainda eu estava engatinhando, não estava com esse conhecimento todo, não, mas já estava bom. Já estava destruindo, entendeu? Mas agora a coisa mudou. Mudou um pouco. Que massa, viu? Foi? Aqui é a última. Baixo para cima. Tá bom? Vai para cá. Bora. Eu vou considerar x igual a zero. Ou seja, você sabe que quando x é zero, o ponto tem que estar em cima do eixo que é? Y. Se x for zero, olha o absurdo matemático. 0 vezes y dá zero. Então fica zero igual a quem? 60. Isso é um absurdo matemático. O que que significa? Significa que minha curva não pode tocar no eixo y. Não pode. Não faz sentido. Matematicamente não tem sentido ela tocar no eixo y. Por quê? Porque fica um absurdo matemático. Professor, mas eu posso chegar o mais próximo possível? Posso. Pode. Vou botar x igual a 1. Se x for 1, o y vai ser 60. Pronto. Se x for 2, o y será 20. Se x for 15, o y será 4. Se x for 60, o y será 1. Olha os pontos. Tem uma curva. E essa curva, pode observar que é como se ela estivesse fugindo do eixo y. Ela não quer tocar no eixo y. E como se ela estivesse fugindo do eixo y. Não quer tocar no eixo y. Isso acontece muito na matemática. Na física também. Tá? A curva quer fugir da reta. Quando isso acontece, a reta recebe o nome. A reta cujo gráfico tem horror, não quer tocar, é chamado de assíntota. Onde é que você vê a assíntota? Em função exponencial. Você vê a assíntota em função logarítmica. Você vê a assíntota em função tangente. Você vê a assíntota em secante. Você vê a assíntota em várias funções. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, você tem duas assíntotas, que são retas que a curva não quer tocar. Perfeito? Perfeito. Não posso tocar, mas existe uma simetria. Esse lado aqui tem uma simetria com esse. Perfeito? Sim. Existe uma simetria, eles são idênticos. Ó. O nome dessa curva
hipérbole equilátera. Por que equilátera? E, professor, por que é hipérbole se eu estou vendo só um pedaço aí? Porque, geralmente, quando você trabalha com essa aplicação física, geralmente as grandezas são sempre o quê? Positivas. Então, você acaba ficando no primeiro quadrante. Só que quando tem situações que as grandezas podem ser negativas, tu vai ter aquela possibilidade do primeiro quadrante e vai ter essa possibilidade do terceiro quadrante. Sim. Ou seja, como se você estivesse pegando uma hipérbole que houve uma rotação nela. Então, a nível médio, a gente estuda hipérbole nessa posição, hipérbole nessa posição, só que em grandezas inversamente proporcionais, a hipérbole fica inclinada. Sim. Mas é cobrado esse conhecimento? Não. Mas o Enem cobrou o nome da cor, da relação entre duas grandezas que estavam lá. Ou seja, o que o Enem queria? Que o aluno percebesse que as grandezas se relacionavam como um produto constante. E a partir do momento que um produto for constante, só existe um gráfico possível. Só isso. Mas tu percebe que quando o x é 60, o y é 1. Que quando o x é 15, o y é 4. Ou seja, o x está diminuindo na proporção 4. E o y está crescendo, só que na mesma proporção. Ou seja, quando há uma alteração na mesma proporção, só tem duas possibilidades. Ou são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Estão variando na mesma proporção. Tudo bem? Mas observa que um está diminuindo e o outro está o quê? Aumentando. Então, é a mesma proporção, então tem proporcionalidade. Se tem proporcionalidade, eu posso conceituar posso colocar dentro do conjunto das grandezas diretas ou dentro do conjunto das grandezas inversas. Nesse caso, são inversamente proporcionais. Por quê? Porque o produto é constante. Ou seja, um vai ser dividindo e o outro vai ser o quê? Multiplicando. Tranquilo? Tranquilo. Show demais. Dá para entender essa lógica? É... Pronto. Se eu chamar isso aqui de pressão e isso aqui de temperatura, aí eu não chamo mais de hipérbole equilátera. Nós chamamos de... nós chamamos de isoterma. Porque nós usamos... Desculpa, pressão e temperatura não. Pressão e volume. Tá bom? Nós chamamos de... O V saiu da margem aí, tá? O V. O V saiu da margem. Aí tu volta um pouquinho o V. Coloca ele mais perto aqui da... tá. Só o V. Isso. Pronto. Então, se eu tiver pressão e volume, essa curva eu não chamo mais de hipérbole equilátera. Eu chamo de quê? De isoterma. Tá bom? Ou seja, se eu substituir aqui, ó, eu vou ter pressão vezes volume. Você lembra que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2? Sim. Então, quer dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais. Está tudo relacionado com a matemática. Depois de enxergar isso aí? Demais, cara. Demais. Entendeu, né? Então, beleza, meu filho. Agora é o seguinte. Te mostrei dois gráficos. Ó. Qualquer coisa diferente deles dois não tem proporcionalidade. É isso que o aluno tem que gravar. Só tem duas possibilidades. Não tem como errar. Só tem essa e essa. Qualquer outra coisa diferente disso não tem proporcionalidade. Enem. Não, né? Enem 2009. Relação. Número de casos de câncer. E número de cigarros. Pronto. Olha o gráfico. O que o aluno vê numa questão dessa? Que o número de cigarros está aumentando, que a pessoa está consumindo, e o número de casos de câncer está o quê? Aumentando também. Ele vai querer marcar o quê? Diretamente proporcionais. Exatamente. Agora eu te pergunto, esse gráfico é um desses dois? Não. Não. E só existem dois casos de proporcionalidade. Então a resposta dessa era qual? Se relacionam sem proporcionalidade. Show de bola. Então o aluno não perde tempo. Se for uma questão de proporcionalidade, só pode ser um desses dois casos. Tá bom? Valeu. E aí? Obrigado, viu? Obrigado mesmo.
Tenho certeza que essa aula já vai ajudar muita gente, viu, cara? Isso aqui vai dar Com para certeza. tá? Viu? Eu vou dar uma Mas editada. eu dou mais dicas também, viu, depois da aula. Cara, eu vou finalizar aqui a gravação, viu? Obrigado, Jorge. Aí a gente vai conversar. Qualquer coisa a gente pode fazer essa live num dia e já marcar com eles um outro dia para fazer só dica quente, para ganhar tempo no carro. Bom demais, bom demais. Foi muito massa. Deixa eu só finalizar aqui a gravação para a gente continuar se falando, viu? Beleza. Valeu. A hora. Só finalizando.